Vamos lá. É isso aí, pessoal. Então, a gente começa com mais uma aula do livro do Michael Hampton. Vamos lá para a mesa, daqui a pouco a gente volta. Agora a gente vai tratar de volume, distribuição de peso, conexões e braços e pernas. Como que a gente faz para demonstrar o volume, né? A gente vai realizar todos aqueles passos que a gente já discutiu nos vídeos passados. Então a gente vai começar a se utilizar de elementos que vão trazer uma noção maior de perspectiva. Então a gente vai colocar isso aqui dentro de volume, né? Elementos volumétricos. Aqui a gente já vai começar a tratar de alguns rudimentos de perspectiva. É claro que a gente vai discutir em breve sobre perspectiva de forma mais detida, mas de qualquer forma, lembrar que o volume ele vai seguir mais ou menos para uma linha de fuga, né? Que vai estar num determinado lugar e aqui a gente vai determinar a espessura dele. Basta que você utilize o uso de caixas e o uso de cilindros, de forma mais simples possível. Depois que a gente desenvolveu toda a estrutura, com os eixos, pontos de referência, sem perder a noção de movimento, guarde essa palavra. O nosso foco aqui a gente nunca deve perder e é por isso que os vídeos iniciais, na verdade, são os mais importantes do livro. Dentro do esboço, a gente nunca pode perder a noção de movimento e a noção de distribuição de peso. Quer dizer, é uma mecânica da distribuição de peso, né? Então você vê que para a gente chegar nesse estágio aqui, a gente desenvolveu toda uma mecânica aqui de dentro, de movimento, de peso. Lógico que depois vocês vão passar o limpa-tipo aqui e vão fazer um desenho, né, mais prestando atenção nas achuras, nos tecidos e tudo mais. Mas essa estrutura aqui é importante que vocês tenham em mente, né? De que para a gente chegar nesse ponto tem toda uma construção por trás, que é focada principalmente em movimento e distribuição de peso. Então a gente vai falar de peso, distribuição e de balanço. Não esqueça dessa palavra também. E esses problemas relacionados a peso, eles têm que estar resolvidos no estágio inicial do seu esboço. Por exemplo, se esse personagem aqui ele está apoiado nesse ponto aqui, os sólidos eles vão estar virados para essa direção. Vai fazer com que a carne, né, que a pele, músculo, as vísceras, tudo fique concentrado desse lado e fique esticado do outro. A gente está pensando justamente na distribuição e na mecânica. Então aqui justamente a área de gordura se sobressai, aqui a área estica. Ele até dá uma dicasinha aqui, ele chama de T-overlap, né? Então sempre essas distribuições de peso aqui, elas sempre vão ter um formato de T, né? Onde a gordura ela se concentra aqui e forma esse ponto aqui, mesmo no momento em que ela está esticada. Então aqui, justamente, né, se você pega vários sólidos aqui, no lugar onde a gordura está concentrada, justamente ela vai ter esse formato de T mesmo, né? E isso aqui vai dar uma sensação de profundidade para o seu desenho. Depois que a gente definiu mais ou menos toda a estrutura do desenho, ter colocado a figura em perspectiva, a gente vai agora caracterizar melhor as formas, né? E justamente nos pontos onde existe conexão entre uma parte e outra. As formas, no geral, elas vão ter o formato de S ou de C. Por exemplo, a cabeça se conectando com o tronco. Essas formas aqui são essenciais para dar consistência para o seu desenho, para que o seu desenho também tenha uma relação fluida, uma forma simples de descrever o movimento. É um momento em que o corpo humano, né, as curvas, elas têm um contato mais intenso com os ossos e com as zonas, né, de conexão do corpo humano. Então, os locais onde a gente tem uma conexão no corpo são os mais importantes. O C, geralmente, são locais onde tem compressão do corpo, e o S, geralmente, são locais onde tem alongamento. A gente vai começar a falar agora dos braços e pernas. A estrutura central dos braços e pernas, a gente vai pensar em cilindros. No momento em que essa elipse aqui ela começa a ficar de forma mais ortogonal para o observador, essas curvas elas tendem a ficar mais espremidas, né? Então facilita vocês acharem bem o centro, né, do cilindro que está em perspectiva. Basicamente, você acha o eixo, então para onde esse volume está virado, dependendo da perspectiva, é onde vai ficar menor, né? Toda essa construção que a gente seguiu até aqui é para evitar que o desenho fique com um aspecto rígido. Por quê? Porque no momento do esboço é o momento em que você tem uma maior noção de movimento. E no momento em que você vai colocando mais elementos, mais essa fluidez, esse movimento vai se perdendo e o desenho vai ficando cada vez mais rígido, mais o modelo fica engessado. É por isso que o Hampton começou pelos conceitos mais gerais, que é movimento, peso. Então a gente não pensar necessariamente em formas de construção tão rígidas, mas sim a gente vai o tempo todo mexendo com o modelo e adaptando esse modelo de acordo com o movimento, de acordo com o peso. E é isso que vai fazer com que o seu desenho fique com o aspecto mais fluido possível, né? Então aqui isso aqui são desenhos que eu peguei do próprio livro, né? Que ele vai dando exemplos mais práticos
sobre a construção, toda a construção do desenho que a gente discutiu até agora. Então você vê que quando você está construindo um desenho, não necessariamente toda essa construção ela vai estar organizada de uma forma tão sistemática, ela vai estar meio misturada na sua cabeça, mas é importante que você tenha em mente esses conceitos, a mecânica da construção do movimento fique gravada dentro do seu cérebro e você deixa que a sua construção ela fica mais fluida, né? Justamente porque essas mecânicas já estão introjetadas dentro da sua cabeça. Então aqui que a gente acabou de discutir sobre as conexões de overlap. E tudo mais. Espero que tenham gostado. Gostaria que vocês curtissem e compartilhassem esse vídeo. Gostaria também que vocês dessem uma olhada no canal para ver as outras playlists dos outros livros que a gente está seguindo. Futuramente terão novas playlists. Numa dessas playlists eu estou dando a volta ao mundo pela internet, que eu divido com vocês um pouco da minha criação. E por lá eu também, pelo Instagram, eu também vendo esses desenhos, caso vocês tenham interesse. Desejo um grande abraço para vocês e até a próxima. Até mais.